Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra de Deus na epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1. Na epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, onde faremos a leitura dos versículos 13 a 17. 1 aos Coríntios, 13 a 17. Como vocês sabem, nós iniciamos uma nova série, uma série que fala sobre a igreja. Hoje eu quero falar sobre marcas de uma igreja saudável, e eu vou começar a falar sobre uma delas, que é a pregação. Para isso, nós seremos auxiliados por esta epístola que Paulo escreveu. Primeira epístola, capítulo 1, os versículos 13 a 17. Todos acharam? Está escrito: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, nós suplicamos que nessa ocasião, por misericórdia e bondade, o Senhor use o teu servo para trazer a verdade desse texto aos ouvidos destes que aqui estão e daqueles que nos acompanham em casa. Na esperança, ó Deus, que o teu Espírito pegue estas palavras e faça com que elas façam sentido profundo aos seus entendimentos e transformem as suas vidas. Ó Deus, que haja em nosso coração o desejo de conhecê-lo para que possamos servi-lo melhor. E usa-nos, ó Deus, para a glória do nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, nós aprendemos que a igreja de Cristo é um edifício formado por pedras vivas, assim como o próprio Jesus Cristo é a pedra que vive. Nós aprendemos isso no domingo passado. A gente tem por certo que todo edifício, para que ele cresça bem ajustado, ele precisa de um sólido fundamento, de que ele precisa também de esquadro, que ele precisa de prumo, para que suas paredes sejam erguidas e finalmente se transforme no santuário de Deus, num santuário que esteja pronto para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. É isso o que nós escutamos no domingo passado. Esse crescimento contínuo, que nada mais é do que um sinônimo de amadurecimento da fé, nada mais é do que isso. Esse crescimento se dá através, dentre outras coisas, do ensino constante da palavra de Deus, que é considerado o genuíno leite espiritual, o meio pelo qual todo servo de Deus recebe o quê? Crescimento para a salvação. Esse crescimento é operado pelo poder do Espírito Santo através dos meios de graça que Deus estabeleceu justamente para isso. No domingo passado também ouvimos, através do sermão do reverendo Heber, que nos ensinou que a igreja possui títulos de honra, títulos que o próprio Jesus Cristo tem e que ele nos deu esses títulos. Nós somos reconhecidos também por esses títulos. Nós somos, por exemplo, reino de sacerdotes, sacerdotes reais e um povo de propriedade exclusiva para quê? Qual o objetivo? A fim de proclamar as virtudes do Senhor. Ou seja, Pedro tem a consciência de que a igreja é sim uma agência de Deus em um mundo em trevas,
uma agência que tem o propósito de manifestar ao mundo aspectos do ser de Deus, aspectos de quem Deus é, na forma como Ele governa o mundo, na forma como Ele é sacerdote em Jesus Cristo, que se coloca como mediador entre Deus e os homens, e também na própria missão profética de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, como um povo que pertence a Ele, nós devemos refleti-lo, nós devemos fazer com que ele se torne manifesto ao mundo, e uma forma de fazer isso é através da pregação do Evangelho. Por isso, Deus tem mantido nesse mundo um povo que Ele separou para si, um povo santificado, um povo que é um fiel depositário dos seus oráculos, um povo que é reunido e chamado de igreja, e essa igreja existe para a glória dele, para pregar fielmente o Evangelho, e a pregação do Evangelho é uma dessas marcas da igreja de Jesus Cristo. Agora, existe um problema, e qual seria esse problema? O problema é que muitas vezes a igreja acabou nutrindo percepções muito erradas a respeito da mensagem do Evangelho. Muitas vezes a igreja de Cristo se desviou, muitas vezes a igreja do Senhor aceitou de modo passivo e pacífico falsos mestres com seus falsos ensinos, e disso surgiram divisões na igreja. E se existe uma epístola onde nós podemos aprender sobre uma igreja dividida, é a epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, a mesma epístola que é objeto do nosso estudo nessa noite. Como vocês sabem, Deus abençoou a pregação de Paulo. Deus fez com que o ministério de Paulo fosse frutífero nos 3 anos que ele esteve entre os coríntios. E nesses 3 anos, esses homens e mulheres, judeus e coríntios, se converteram a Cristo e foram batizados. Mas você sabe também, meu irmão e minha irmã, que infelizmente, desde cedo, a igreja de Corinto se mostrou o quê? Problemática. Ou igreja problemática. E isso fez com que o apóstolo fosse obrigado a escrever a essa igreja novamente, e escrever a respeito de assuntos espinhosos, porque os irmãos estavam vivendo em contendas, eles experimentavam problemas de disciplina, ou melhor, a falta de disciplina na igreja, problemas doutrinários, e o que é pior, a presença de falsos mensageiros, a presença de falsos apóstolos. A gente precisa considerar que no primeiro século, a maioria das igrejas sofria com o problema grave dos falsos ensinos. E não somente sofria através desses falsos ensinos. As igrejas também sofriam por pecados como desunião, brigas e imoralidade. Sim, dentro da igreja isso acontecia. E isso acaba por retirar um pouco daquela capa romântica que nós temos em relação à igreja primitiva, não é verdade? Nós temos a impressão errônea de que a igreja primitiva não vivia nenhum tipo de problema, que ela não vivenciasse um palco de disputas internas, que não sofresse com influências de falsos doutrinadores e de falsas doutrinas. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja de Jesus Cristo do primeiro século precisou ser chamada de volta aos caminhos do Senhor. Muitas vezes as epístolas são prova disso. Um outro livro que chama a nossa atenção para esse fato é o livro de Apocalipse. Só para a gente se lembrar, das 7 igrejas do Apocalipse que receberam uma correspondência direta das mãos de Jesus, apenas duas não foram severamente criticadas, que foi a igreja de Esmirna e a igreja Filadélfia. Nessas cartas que elas receberam, Jesus Cristo não as criticou por desvios doutrinários, mas as outras, em Éfeso, por exemplo, os irmãos estavam sendo enganados, os irmãos estavam sendo ludibriados por um ensino que era proposto por um grupo de homens chamados nicolaítas,
um grupo que queria ensinar uma forma de vida tranquila, uma vida que estava ali entre o mundo e a igreja. A gente vai perceber a mesma coisa na igreja em Pérgamo. Lá não era diferente. Havia um clima assim de tolerância entre os nossos irmãos daquela época. E o que é que eles estavam tolerando? Os ensinos dos falsos mestres. Esses mestres que estavam assim, dedicados a tranquilizar as consciências dos nossos irmãos naquela época. Naquela época, eles experimentavam sérias perseguições e martírio. E porque eles tinham medo disso, eles acabavam se sujeitando a práticas que eles deveriam ter abandonado, e como de fato haviam abandonado por um tempo. Como, por exemplo, as orgias sexuais, as festividades em homenagem ao imperador. Aquilo não fazia mais parte da vida deles. Porém, por medo da perseguição, por causa do seu contexto, aqueles homens encontraram no ensino falso algo que os tranquilizava, dizendo: não, está tudo bem, é compreensível que vocês façam isso novamente, está tudo tranquilo. Mas a gente sabe que não está. Ao ouvirmos falar sobre os nossos irmãos do passado, não pensem que eu estou falando aqui de igrejas que não sejam verdadeiras, que são igrejas falsas. Não, pelo contrário. As páginas das Sagradas Escrituras, quando falam dos nossos irmãos do primeiro século, falam de igrejas do Senhor Jesus. Igrejas que foram evangelizadas, igrejas que foram doutrinadas, porém que sucumbiram, que só sobraram, que caíram na falsificação do evangelho. Foi isso que aconteceu. E todas elas precisavam de uma nova orientação, de orientação para que elas abandonassem os falsos ensinos, para que pudessem amadurecer na fé. É claro, meus irmãos e minhas irmãs, que todas essas igrejas aqui são consideradas igrejas de Cristo, mas elas são igrejas que apresentam impurezas em sua conduta cristã no mundo. Elas apresentam sim um grau de impureza. E o que nós podemos concluir, portanto, é que a gente deve levar em consideração que nem toda igreja verdadeira é uma igreja necessariamente saudável. Porque uma igreja verdadeira pode sim estar doente, no sentido de que ela enfrenta dificuldade no seu contexto. Será que você não faz parte de uma igreja doente? Uma igreja verdadeira, mas uma igreja doente? Será que não? Como a gente pode saber? Ora, existem evidências que nos auxiliam, evidências que podem nos conduzir a identificar tanto igrejas verdadeiras quanto igrejas falsas. Mas também existem marcas que vão nos ajudar a perceber o grau de pureza das igrejas verdadeiras. Algo a considerarmos com seriedade aqui é o fato, meus irmãos, de que quando uma igreja perde de vista a centralidade da palavra de Deus, quando isso ocorre, certamente ela vacila, ela adoece, ela perde a saúde, e é isso que tem acontecido aí afora. Foi isso que aconteceu no ambiente do Novo Testamento, e isso continua acontecendo. O perigo é quando uma igreja verdadeira perde de vista a centralidade da palavra de Deus. Irmãos, dizer que uma igreja é saudável não significa necessariamente dizer que ela não tenha defeitos. Não é a mesma coisa, mas ela deve ser reconhecida. Ela tem que possuir marcas indispensáveis que a identifique como uma igreja verdadeira. Mas se eu perguntasse quais seriam essas marcas, o que vocês me responderiam? Bem, alguém já fez isso por nós. Os reformadores definiram marcas que identificam as igrejas do Senhor Jesus Cristo. E basicamente são 3: a pregação fiel da palavra, a observação adequada dos sacramentos e o fiel exercício da disciplina. Hoje eu estou falando sobre essa primeira marca, que é a pregação do evangelho. Depois eu vou falar sobre a administração dos sacramentos em um outro momento, e depois o reverendo Heber falará sobre as questões disciplinares. Mas o fato é que nós, sabendo disso, temos bons indicativos, sim, indicativos
para que a gente observe a veracidade e a saúde das igrejas cristãs. E a gente pode então afirmar assim: onde quer que vejamos a palavra de Deus ser sinceramente pregada, onde nós podemos ouvir a palavra de Deus sendo sinceramente anunciada, onde nós possamos participar da palavra de Deus nos sacramentos em sua administração correta, na instituição de Cristo, ali estará uma verdadeira igreja. Nós podemos afirmar isso, nós podemos descansar nesse fato. Então, hoje, a gente vai aprender com o apóstolo Paulo que uma igreja adoecida pelos falsos ensinos, uma igreja adoecida pela arrogância, para que ela seja curada, ela necessita ser chacoalhada novamente. Ela precisa ser chacoalhada pela pregação fiel da palavra da cruz. Uma igreja que experimenta um desvio da centralidade da palavra precisa ser chacoalhada novamente por ela. A gente vai reconhecer aqui nesse texto que nós lemos algumas coisas que serão importantes para nós quando pensarmos sobre a pregação como uma marca da igreja. Uma delas é que a pregação é necessária. Ela é necessária. Outra coisa é que existe uma forma simples para anunciar o evangelho de Jesus Cristo às pessoas. E aí é que nós vamos chegar no cerne da questão para perceber que uma igreja verdadeiramente madura, uma igreja verdadeiramente saudável, é uma igreja que acolhe a pregação do evangelho e não a abandona. Então, se você quiser saber se a sua igreja é uma igreja saudável, uma igreja madura, veja a forma como ela acolhe a pregação do evangelho, veja como este evangelho está sendo anunciado para vocês. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre essa primeira marca de uma igreja saudável, que é a pregação do evangelho. Então, o primeiro ponto para a gente aqui considerar é que a pregação do evangelho é necessária para corrigir uma igreja orgulhosa. É através da pregação do evangelho que se corrige os problemas de uma igreja. E aqui a gente sabe muito bem que os nossos irmãos valorizavam demais as personalidades, o que era um costume daquela época, o que era um costume entre os próprios coríntios. Isso até mesmo justifica o fato de Paulo ter investido seus esforços contra aquelas facções que estavam lá instaladas. O texto acaba discorrendo a respeito disso. A igreja está dividida em pelo menos 4 grupos, em 4 partidos, e esses partidos estavam organizados em torno de certos líderes que marcaram a história da igreja, marcaram a história daquele povo. Meus irmãos, nós temos que levar em conta o fato de que, infelizmente, é mais fácil para muita gente seguir a homens do que seguir a Cristo. Muito mais fácil. A gente coloca os homens no lugar de Cristo, e quando a gente coloca homens no lugar de Cristo, a gente passa a adorá-lo. E como é impossível servir a 2 senhores, quando colocamos homens no lugar de Deus, passamos a adorá-los no lugar de Deus. É isso que a gente percebe nessas panelinhas que estavam sendo feitas e que estavam organizadas aqui dentro da igreja de Corinto. Agora, eu tenho que chamar a sua atenção também para outro aspecto. É que o problema aqui, meus irmãos, não está em termos pregadores preferidos ou fazermos parte de uma denominação evangélica. Esse não é o problema. Não é o problema aqui. O problema se encontra no fato da gente criar e estabelecer um ambiente de orgulho, um ambiente que diminui, que rebaixa as outras pessoas que não fazem parte da nossa patotinha, que não fazem parte da nossa panelinha. E isso certamente prejudica o bem-estar espiritual de uma igreja, prejudica a convivência amorosa entre os irmãos. Eu não tenho, sinceramente, nenhuma dificuldade em relação a termos pregadores preferidos. Não tenho dificuldade com isso, eu não tenho. Mas eu não vejo dificuldade em a gente se identificar com esses pregadores
não vejo dificuldade em nos identificarmos com certas denominações. Aliás, eu considero até que é saudável que eu e você consiga reconhecer diferenças doutrinárias entre as igrejas, as diferenças nas ênfases de cada ministério, para que a gente então aprenda a se situar num universo evangélico que está tão sobrecarregado de denominações como nós encontramos nos nossos dias. Isso é importante, que a gente consiga fazer essa diferenciação. Ora, a gente pode preferir essa ou aquela denominação agora com critério, desde que os critérios nos levem a considerar essa igreja a partir de padrões bíblicos de doutrina, a partir de padrões bíblicos de governo, a partir da adoração estabelecida pelo próprio Senhor e não pela imaginação dessas pessoas, desses homens. A gente pode, meus irmãos, perfeitamente andar irmanados com outras denominações, sem negar que elas possuem as marcas de uma igreja verdadeira, mas devemos fazer isso com base nos critérios bíblicos. Agora, não era o que acontecia em Corinto, não era o que estava acontecendo lá. E qual é o problema aqui? O problema é definido como uma falta. Como falta de quê? Falta de unidade. A igreja não era unida. E por que a igreja não era unida? O que provocava a desunião? Apego aos homens. Este é o problema. Apegar-se aos homens. Quando a gente se apega aos homens, a gente fatalmente é levado a abandonar a lealdade mais importante da nossa existência, a lealdade mais importante da nossa vida, que é a nossa lealdade ao Senhor, a nossa lealdade a Deus. Paulo está aqui disposto a corrigir esse orgulho, um orgulho tolo, e o que ele faz é deixar claro para a gente que essas contendas que existiam aqui dentro da nossa igreja, dentro da igreja aos Coríntios, é um tipo de contenda, um tipo de desunião que desonra o cabeça da igreja, que desonra a Cristo. Olhe para as páginas da sua Bíblia, veja no versículo 13 o que ele diz. Acaso Cristo está dividido? Olha só, foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Percebem? O comportamento faccioso aqui dos nossos irmãos no passado é um alerta para nós. O alerta diante de um perigo iminente. Qual é o perigo? Desonrarmos a Cristo. E a gente vai desonrar a Cristo quando a gente acaba exagerando nas doses das nossas paixões. Quando a gente começa a apaixonadamente defender os nossos líderes, os nossos mestres, os nossos pregadores, como se eles não fossem falhos. Quando a gente começa a defender apaixonadamente as nossas denominações, colocando-as em lugar de maior destaque do que o próprio Senhor. Se fizermos isso, é a evidência de que nós estamos longe de termos maturidade. Nós precisamos dela. Notem bem o que o versículo 13 diz: acaso Cristo está dividido? É como se Paulo aqui estivesse dizendo assim para a gente: será que vocês não estão percebendo que nós não recebemos o sustento de homens? Que nós não somos diretamente direcionados por homens? Que não foram estes homens ou estas denominações que morreram na cruz para nos salvar? Irmãos, a gente pode, e na verdade a gente deve estimar os nossos líderes, a gente deve estimar os nossos pastores, os nossos mestres. Porém, a gente tem que se lembrar de que antes das denominações a quem a gente pertence, nós pertencemos a quem? A Cristo. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Nós somos da sua igreja, isso é verdade. Nós fomos identificados como a pessoa dele, com o nome dele, e é por isso que Paulo fala sobre a questão do batismo. Não foi no nome dele que os crentes foram batizados,
foram no nome de Cristo, e por isso, porque foram batizados no nome de Cristo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que eles então estão identificados primeiramente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e não com Paulo em si mesmo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui é que pregar o Evangelho é a obra mais necessária, é a obra mais valiosa àqueles que foram chamados por Deus. É uma obra por demais valiosa. Nós somos chamados para isso. Uma igreja, então, que recebe no seu meio uma mensagem que é diferente da mensagem de Cristo, que pelo contrário é outro evangelho, que aceita isso, que tolera, que abraça, estará em sério perigo. Estará em sério perigo. A fragilidade aqui dos nossos irmãos em Corinto encontra-se no fato deles estarem ávidos, mas não pela palavra de Deus. Eles estavam ávidos, sedentos por uma espécie de discurso rebuscado, por uma mensagem que era recheada de uma linguagem assim cheia de pompa. É isso que eles queriam, é isso que eles estavam desejosos. Então, o que a gente vê aqui são pessoas que estão dando uma maior ênfase à eloquência, que estão mais preocupados com a forma que se está dizendo o Evangelho, do que necessariamente a apresentação do conteúdo do Evangelho, que é uma mensagem simples, que é uma mensagem que fala sobre a cruz de Cristo. E desse jeito, meus irmãos, o que se deseja não é ouvir a respeito, por exemplo, do escândalo da cruz, nem da loucura da pregação do Evangelho. O que eles querem ouvir são palavras de mensageiros que trarão massagem aos seus egos, porque eles não suportam a sã doutrina. E lembre-se, nós estamos falando aqui de uma igreja verdadeira, mas de uma igreja que está doente. Eles não suportam a sã doutrina. Então, mesmo diante dessa oposição, Paulo está disposto. Ele não se abala por isso. Ele está incansável. Ele de modo bravo aqui está ensinando, ele está pregando, ele escreve e ele anuncia. Ele quer chamar a atenção dos nossos irmãos e a nossa atenção para o fato de que se a gente estiver numa igreja doente, a gente tem a obrigação de ficar nessa igreja e trabalhar para que ela seja curada e se torne saudável. Esse é o nosso dever. Agora, se ela for uma igreja falsa, você tem que sair dela. Você tem que ir embora dela. E aqui Paulo não está dizendo que a igreja em Corinto é uma igreja falsa, mas ela é uma igreja doente. Ele insiste, porque ele sabe que a pregação do Evangelho é importante para o amadurecimento da fé dos nossos irmãos, assim como é para mim e para você. E apesar de todo e qualquer problema dessa igreja, ela não é considerada falsa, mas ela está doente. Ele consegue identificar isso. E aí Paulo dispara contra esse problema. Ele diz: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. E o que é que a gente tem que compreender aqui? É que quando a gente lê essa epístola, a gente vai testemunhar aqui o trabalho de um pregador que está envolvido no seu ministério. Ele sabe muito bem qual é a importância do ensino, ele sabe a importância do Evangelho, e por isso mesmo ele está escrevendo. Por quê? Qual é o seu interesse? O interesse de Paulo não é outro senão a promoção do crescimento na vida da igreja. Ele se empenha nisso, e ele sabe como isso pode acontecer, através da pregação fiel do Evangelho. Irmãos, o amadurecimento espiritual de uma igreja ocorre quando ela cresce, mas quando ela cresce em santidade, quando ela cresce em santidade no temor de Deus, e não quando ela cresce simplesmente em números. Não é isso. A saúde de uma igreja não é medida biblicamente pela quantidade de batismos, pela quantidade de profissões de fé. O sucesso ministerial não é qualificado pelo tanto de gente que é recebido no hall de membros. E Paulo nos alerta contra isso. Paulo nos alerta.
Não que Paulo esteja aqui negando que ele não foi chamado por Cristo para batizar, não é isso. Mas quando ele está nos ensinando a respeito dos dois aspectos que compõem a sua missão, que é pregar e batizar, ele está dizendo que a pregação é que é a tônica do seu apostolado. Ele está apontando aqui para aquilo que julga ser mais necessário para a vida da igreja. E o que ele entende é o que é mais necessário é a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho. E ele não está destoando com o ensino dos outros apóstolos. Se vocês se lembram, quando aconteceu uma demanda, aumento na demanda do auxílio às viúvas, os apóstolos se reuniram, juntaram a comunidade dos discípulos e falaram para eles o quê? Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Paulo sabe disso. O seu ensino não destoa dessa realidade. E olha a força desse argumento. Os falsos apóstolos poderiam aqui estar orgulhosos, como de fato estavam, orgulhosos em terem feito o número da igreja crescer, porque eles batizaram mais gente do que Paulo, batizaram mais pessoas. Imagine os discípulos agora desses homens. Eles poderiam também estar orgulhosos, se gabando, dizendo: olha só, o meu pregador preferido batizou muito mais do que Paulo. E eles estarem orgulhosos diante disso. Mas, meus irmãos, eles só poderiam se orgulhar disso. Essa é a força do argumento de Paulo. Eles só poderiam se orgulhar de ter jogado água na cabeça de gente. Só isso. Só poderia se gabar disso, de ter pego água e colocado na cabeça. Só poderia se gabar disso, de serem influentes sobre as mentes daquelas pessoas débeis, orgulhosas e imaturas. Olha só como a igreja está saudável, cheia de gente. Mas Paulo não. Quando a gente olha para isso aqui, vamos perceber que a alegria, que o gozo do coração de Paulo está em outro lugar, está no seu trabalho árduo, no seu trabalho sofrido, de continuar pastoreando as ovelhas de Cristo, de fazer com que, através do ensino verdadeiro da palavra de Deus, aquela igreja amadurecesse. Ele está convicto disso. Ele está convicto de que é melhor ser rebaixado pelos homens do que ser desaprovado por Deus. Ele prefere isso. Ele prefere ser humilhado, dizer assim: você não batizou tanta gente assim. Ele prefere isso, ser humilhado por eles, do que ser desaprovado por Deus. Então, que esses facciosos sigam esse caminho, considerando que Paulo era fraco no que falava, que ele não tinha muita visibilidade quando pregava, que eles sigam dizendo isso de Paulo. Ele não está preocupado com isso. E vocês sabem por quê? Porque ele tem por certo que ele é um ministro comissionado por Deus. E para fazer o quê? Fazer a igreja crescer em número? Não, mas para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ele sabe disso. O seu motivo de alegria não está nos números, está no seu esforço, no esforço hercúleo que ele tem de fazer o quê? Anunciar a Cristo e advertir a todo o homem, para que todo homem seja apresentado diante de Deus perfeito em Cristo. Esse é o seu motivo de alegria, a sua incansável busca pelo aperfeiçoamento dos membros da igreja de Cristo. A igreja do Senhor precisa se atentar para isso. Paulo dá demonstrações de que o objetivo do seu apostolado é pregar o evangelho para aperfeiçoar os servos de Deus. Essa é a marca de uma igreja saudável, uma igreja que quer ouvir o evangelho para se tornar perfeita para o seu noivo. É isso que vocês querem? Uma lição final aqui é que pregar o evangelho é tornar manifesto a majestade de Cristo, é fazer com que a glória de Cristo seja vista, mas através de vestes simples, as vestes da sabedoria de Deus e não das pompas da sabedoria humana. Essa é a última lição aqui. A sabedoria humana, lembre-se,
quando ela está associada à pregação, o que nós lemos é que ela acaba deformando o evangelho, ela acaba escondendo o genuíno conhecimento de Cristo. É isso que nós aprendemos aqui. A gente é informado de que Cristo foi aquele que chamou Paulo e o enviou para pregar o evangelho, mas ele não está fazendo isso com sabedoria humana, ele está fazendo isso com sabedoria de Deus. Esse é o seu método. Se existe um método eficaz aqui, é a sabedoria de Deus, e não a sabedoria humana, e não os nossos jeitos. O que ele está falando aqui para a gente é que este método de anunciar tem ênfase na sabedoria de Deus, e não na sabedoria desse mundo. Paulo aqui não estava interessado, por exemplo, como muitos em nossos dias estão, em atender às necessidades que os não crentes sentem. Ele não está preocupado com isso, como muitos estão, preocupados em transformar o ambiente da igreja num lugar confortável, num lugar convidativo, num lugar para que os não cristãos se sintam à vontade e não fiquem escandalizados com a mensagem do evangelho. E infelizmente essa é uma marca de muitas igrejas da nossa atualidade. Esse tipo de lógica influencia tudo nessas igrejas, influencia a forma como elas se organizam, influencia a forma como elas anunciam o evangelho. Os líderes de igrejas assim estão dispostos a usar todos os tipos de meios, mas para fazer o quê? Para atingir um objetivo específico. E qual é? Massagear o ego das pessoas. E o que eles utilizam como ferramentas? Teatralidade, animação musical, tecnologia. Para quê? Para manter as pessoas como se elas estivessem no cinema, entretidas, livres do tédio de igrejas como a nossa, que são consideradas sorveterianas. Elas precisam de entretenimento, e um investimento pesado é feito em tecnologia, iluminação, som, especialmente para criar esse ambiente, mas um ambiente informal, um ambiente assim mais agradável, para que as pessoas não sejam incomodadas através da pregação contundente do evangelho. E é por isso que as nossas igrejas estão por aí afora definhando, porque elas têm abraçado um evangelho humanizado. Elas têm se permitido seduzir, elas têm se permitido fascinar por palavras megalomaníacas desses homens que têm aparecido aí, bem vestidos, sem púlpito, headset, andando para lá e para cá, púlpito é um túnel. Vocês sabem do que eu estou falando. Na verdade, a gente já incorreu nesse erro, no erro de estar acatando ensinamentos que claramente subvertem e que mascaram a pregação da verdade do evangelho. Irmãos, não é exagero da minha parte, não é exagero afirmar que as nossas igrejas pelo Brasil comumente têm cedido a esses modismos. E vocês sabem o que é pior? É perceber que existem irmãos dessas igrejas que olham para a nossa igreja, reverendo, e desejam o que nós temos aqui, e vêm para a nossa igreja ávidos por ouvir a exposição do evangelho, enquanto tem muito dos nossos aqui, das nossas fileiras, que estão mais interessados na grama do vizinho, e o vizinho interessado em vir para cá, e a gente interessado em ir para lá. Eu não entendo isso, mas é o que tem acontecido. É o que tem acontecido. Essa é uma característica marcante, sabe de quê? De uma igreja teologicamente imatura. Imaturidade teológica. Essa é a realidade da nossa igreja, da igreja do nosso país. Fraqueza bíblica tem feito com que muitos dos nossos irmãos sejam levados por ventos de doutrina. Irmã Thier, são falsificações, são adulterações da palavra da cruz. Não tem outra coisa a ser dita a não ser isso. São falsificações, são mensagens que estão sendo pregadas assim,
abertamente, e vocês sabem o que é pior? É que elas estão sendo aceitas como verdadeiras. Verdadeiras. E tem muita gente que está defendendo quando alguém se levanta contra esse tipo de falsificação do evangelho. E você sabe o que as pessoas estão dizendo? A gente é muito desunido, a gente é igual aos coríntios. Nós somos muito desunidos. Mas o evangelho não está sendo pregado, pastor? Vidas não estão sendo abençoadas, pastor? Então, meu querido, qual é o problema? Eles não estão pregando o evangelho, as pessoas não estão ouvindo sobre Cristo. Aí é que está o perigo. Não estão ouvindo, o evangelho não está sendo pregado. Não está. Por quê? É simples. Qualquer ensino que desvie os cristãos do cristianismo bíblico, que desvie os cristãos daquilo que a Escritura apresenta como verdade insubstituível, ainda que esteja recheada da linguagem evangélica, da linguagem do evangelicalês brasileiro, ainda que estejam assim, jamais podem ser consideradas pregação do evangelho. São falsos ensinos. Nós não podemos considerar que esses homens que têm pregado sobre riqueza terrena e barganha com Deus estão pregando o evangelho. Não é possível. Não é possível. Não é possível que a gente considere palestra de orientação pessoal e profissional, motivacional e autoajuda como pregação de evangelho. Não é possível. Meus irmãos, igreja não é negócio, evangelho não é business, não é. Nem tampouco nós que somos crentes somos clientes que devem ser motivados para encontrar o caminho da felicidade através de 5 passos para o sucesso. O problema é que tem mercado para isso e nós temos absorvido isso. Uma igreja saudável jamais vai aceitar a substituição do evangelho, jamais aceitará a perversão do ensino da Bíblia por qualquer outra coisa. Os nossos irmãos em Corinto desprezaram as competências do apóstolo Paulo, e certamente nós temos feito isso também. Mas para nós a esperança é que Paulo estava empenhado em trazê-los de volta, assim como muitos estão em seus púlpitos querendo trazer de volta os cordeiros de Cristo para a realidade do verdadeiro evangelho, para a pregação simples, pura e expositiva do evangelho, que amadurece a fé, que traz alento aos corações, fazendo com que a igreja então contemple novamente o que precisa ser contemplado, não o triunfo simplesmente da humanidade, mas a vergonha da cruz, para que a igreja novamente abrace a Cristo como Ele é. Paulo está aplicado a isso. Mas e você? É isso que você quer? O que é que você quer ouvir? O que é que você tem procurado? O que é que você tem buscado? Você faz parte de uma igreja verdadeira? Se faz, a sua igreja é uma igreja madura? Porque as palavras do apóstolo continuam sendo válidas hoje, para mim e para você. Paulo estava empenhado em trazer de volta a igreja ao caminho, para que ela olhasse novamente para a vergonha da cruz, e assim abraçasse a Jesus Cristo como Ele é. O Cristo que é livre de qualquer adorno falso, de qualquer penduricalho. Ele está chamando a igreja a isso, para que a igreja olhasse novamente para as verdades simples da mensagem da cruz. A gente não pode se esquecer desse alerta. Quando o brilhantismo e quando a excelência da palavra humana estão a serviço de técnicas psicologizantes de marketing, quando isso prevalece na pregação, certamente a majestade de Deus que resplandece no evangelho se apaga. A igreja saudável vai desejar pregações que tornem manifesta a majestade de Cristo e não o orgulho humano. Quero encerrar chamando você a refletir. Se você quiser saber se a sua igreja está saudável, o que é que você precisa fazer? Olha, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para si e se perguntar:
Quais são as minhas preferências? Quais são as minhas preferências? Será que para você uma igreja ideal é um lugar que tenha música vibrante e que seja cheia de entusiasmo? Será que é assim? Será que para você uma igreja ideal é uma igreja que sim tenha bons sermões bíblicos, mas que não sejam tão severos assim? Que não falem assim de pecado, morte, condenação, inferno, culpa, nada disso. Não pode ser um sermão assim enfadonho, não pode ser um sermão assim cheio de muita teorização, não pode falar muito de doutrina, e não pode passar de 30 minutos. Não pode passar de 30 minutos. Será que essa igreja que é ideal para você? A igreja ideal para você, a que você escolhe, é aquela que você está preocupada com o tipo de serviço que ela oferece para você e seus filhos? Será que a igreja ideal para você é aquela que está interessada em ouvir as suas necessidades e te dar respostas que massageiam o seu ego? Será que é assim? Se for, eu tenho uma má notícia. Mas se não for, saiba que você está procurando uma igreja saudável. E se você quer uma igreja saudável, é uma igreja que desejará ouvir a palavra de Deus ser pregada em sua totalidade. Vai desejar receber os mensageiros que Deus enviou para ela. Mensageiros que vão pregar a palavra de Deus com legitimidade, que vão expor a loucura humana e ao mesmo tempo apontar para a libertação da condenação do pecado. Assim é uma igreja que deseja crescer com saúde. Assim é uma igreja que nos desafia a fazermos parte dela. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente precisa de igrejas que sejam completamente diferentes da nossa cultura, igrejas que sejam fiéis à palavra de Deus, igrejas que estejam interessadas em recuperar o cristianismo como de fato ele é, em essência, completamente diferente do mundo. Portanto, o nosso dever é trabalhar pela pureza da igreja visível. E como faremos isso? Considerando que a pregação do evangelho é marca de uma igreja madura, considerando que ouvir a mensagem simples do evangelho é sim importante para o amadurecimento e o desenvolvimento da igreja, fugindo de todo e qualquer vento de doutrina que, ainda que esteja mascarado com palavras que sejam similares ao evangelho que a gente conhece, subvertem o evangelho de Jesus Cristo. Nós, como igreja verdadeira, precisamos nos perguntar qual o grau da nossa pureza, e para isso nós devemos perceber o que está sendo anunciado a respeito de Cristo. Se é isso que você deseja, seja bem-vindo. Essa é uma igreja verdadeira que tem buscado a pureza de Cristo. Seja bem-vindo. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor no passado usou pregadores, os teus servos, para chamar a nossa atenção para aquilo que de fato devemos perceber. Se fazemos parte da tua igreja, e se dela fazemos parte, se somos um corpo saudável. Hoje nós aprendemos, à luz do teu evangelho, aquilo que precisamos, aquilo que de fato é marca de uma igreja verdadeira e uma igreja que busca pureza diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude, o Senhor nos ajude, o Senhor nos motive a desejarmos o genuíno leite que vem do Senhor para o nosso amadurecimento. Que o Senhor nos abençoe para que a gente cresça e frutifique. Que o Senhor nos abençoe para que o nosso desejo seja conhecer Jesus Cristo de forma simples e amá-lo de todo o nosso coração. Ó Senhor Jesus, dá-nos discernimento para que possamos, ao conhecer a tua palavra, reconhecer a voz do Senhor Jesus que nos chamou como povo e como ovelha do seu pastoreio. Nós somos gratos, Senhor, por tudo isso que o Senhor tem feito, no nome de Jesus. Amém.